Então, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais um encontro, né, do nosso grupo de estudos, colóquios do Grupem, o Bebê e a Música. Hoje o Thiago e eu estamos como mediadores, e quem vai apresentar os textos são a Adriane e a Sara. E a Maria Lúcia talvez consiga participar também. Tem dois textos, né? O tema de hoje é sobre, deixa eu pegar a cola aqui, contribuições da música na redução da ansiedade em mães de prematuros, que é um tema bem importante, né? Que a gente até comentou ali, eu e o Thiago e as gurias, que não tem muito material sobre isso, então justamente, né, também por isso que é importante a gente falar e pensar nas possibilidades. A gente tem dois textos, daí tem um texto que eu vou só apresentar os autores, acho que as meninas não vão falar dos autores, né, Adri? Vocês vão apresentar os Como autores ou assim? não? O currículo dos autores não, né? Ah, não, Tá, currículo então não. vou falar rapidinho. Que o primeiro texto é sobre respostas neuromotoras em crianças nascidas prematuras a partir da educação musical. Então, a gente tem como autora a Maria Carolina Láurea Vaz, ela é da fisioterapia, ela tem graduação em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e ela realiza atendimentos gerais na área de fisioterapia motora e neurológica. E dela fez um projeto dos anos 2010 a 2012, se não me engano, em parceria com a outra autora do texto, que é a Maria Bethânia Parisi Fonseca. Que a Maria Bethânia, então, ela é professora associada da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora pela Université de Paris, Diretod, doutora em Ciências da Saúde, área de concentração Saúde da Criança e do Adolescente e linha de pesquisa Desenvolvimento da Criança, pela Faculdade de Medicina da UFMG. Ela é mestre e especialista em educação musical pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharela em piano pela mesma instituição. Ela atua na graduação e na pós-graduação da Escola de Música, onde desenvolve pesquisas sobre as relações entre música, cognição e desenvolvimento humano, com ênfase no desenvolvimento cognitivo musical nos primeiros anos de vida, nas relações da música e autismo e na formação do professor de música. Ela também foi diretora do Centro de Musicalização Integrado e ela tem atuado na concepção, direção artística e performance de conceitos voltados para bebês. Então, dentre suas principais publicações estão o livro Bebê e a Música, Musiquês, é uma língua ou é uma música, Musicalização na Escola Regular, formando professores e alunos, Piano Brincando e outros materiais. Então, é bem importante a gente também conhecer as autoras, né? E em breve a gente também estará lançando um curso, aproveitar e fazer bem rapidinho um merchan, que é um curso de educação musical e docência, que a gente vai ter para professores e o pessoal da área né, que atua em escolas, mas a gente também vai disponibilizar os vídeos e a Maria Bethânia vai estar fazendo uma fala conosco. Então, vai ser bem bacana também para quem quiser conhecê-la melhor. Passar a bola para o Thiago. Só para complementar da Fábio, é muito bacana ter também essa noção, até para saber por que campos a gente está caminhando, né? Porque, por exemplo, no texto do primeiro ali tem uma galera mais da parte da música, né? Essa autora, já o segundo texto ali, que também vai ser trabalhado, apresentado pelas gurias e discutido aqui, ele é mais da área da psicologia, né? As duas autoras são bastante focadas nessa área psicologia hospitalar, né? Então, o texto, o outro, é controle da ansiedade materna de bebê pré-termo via contato lúdico-gráfico, né? Uma das autoras é a Roseli Aparecida Prandi Perrone, né? Ela é psicóloga com certificado europeu em psicologia e reconhecimento pela Faculdade de Psicologia de Lisboa, né? Ela é mestre em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, doutoranda em psicologia clínica pela Universidade de Lisboa. Ela tem experiência profissional na área da psicologia clínica, psicoterapia, psicologia hospitalar e da saúde, né, atividade de supervisão. Ela trabalha também com atividades acadêmicas universitárias, né, na pós-graduação, especialização e de formação profissional.
participa em comissão gestora, em projetos lúdicos, ela participa em projetos lúdicos em musicalidade, né, com atuação também no envelhecimento e na área escolar e social. E as áreas que ela trabalha, né, principalmente a psicologia da saúde, psicologia da gravidez e maternidade, prematuridade, amamentação e ludicidade. Né. A outra autora é Vera Maria Barros de Oliveira, né, ela é licencianda e bacharel em pedagogia pela PUC, graduada em psicologia pela PUC, mestre em psicologia social pela USP e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Né? Livre docente em psicologia social e do trabalho, professora titular em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, membro do grupo de trabalho Brinquedo, Aprendizagem e Saúde, membro diretor da Associação Brasileira de Brinquedotecas, membro correspondente da Associação Internacional de Brinquedotecas, membro diretor da Academia Paulista de Psicologia, coeditora do boletim Academia Paulista de Psicologia, e também trabalha como psicóloga clínica. Né? Então esse é o currículo das autoras, né, e as áreas que elas transitam, né, que elas trabalham. E acho que vai ser bem bacana, assim, porque daí é uma mais voltada para música, outra para psicologia, né? E também tem eu e o Thiago também, os dois, embora psicólogos, mas o Thiago também mais da música, e a Adriane também é da psicologia, e a Sara da música, né? Então acho que vai ser bacana as discussões de hoje. Então, eu vou passar a bola para as meninas, fiquem à vontade, né? A ideia é fazer uma conversa, como a gente já fez na semana passada, e que o pessoal também vá contribuindo, né? Fiquem à vontade. Então, tá, beleza. A Sara vai apresentar para nós os slides. Só deixa eu... Vocês podem me avisar daí se tá indo? Sim. Tá. Uhum. Isso, apareceu. E me avisem só se tá passando. Tá. Tu pode colocar no modo de apresentação? Tá, daí tem que ver se ele tá funcionando também, porque eu acho que tava com problemas esses tempos. Tá, apareceu aqui. Tenta passar ele, vamos ver. Tá, deu. Passou, tá Deu? funcionando. Tá, só vou me mutar aqui daí. Acho que a gente pode fazer as apresentações iniciais, mesmo que o grupo já se conheça, né? Então, eu sou a Adriane, eu sou acadêmica de psicologia, estou no 9º semestre, e estou participando do grupo como uma curiosidade minha, né? Para acrescentar conhecimento em relação aos bebês e à música. Eu sou a Sara, né? Tô no 3º semestre de música na UELIX, 3º, 2º e 1º, né? Porque sou calor pandêmica aí. E tô no grupo também por curiosidade, por ter muito interesse nessa questão dos bebês e da educação musical. Muito bem, então os dois textos que a gente vai apresentar, calor pandêmico, né? Boa esse. Super faz sentido, né? Tem 2 textos previstos para o encontro de hoje, como leituras essenciais, e outros, né, como complementares. Então, os essenciais são esses 2: o controle da ansiedade materna de bebê pré-termo, via contato lúdico gráfico, e respostas neuromotoras em crianças nascidas prematuras a partir da educação musical. E eu comentei logo no início do encontro que a gente vai passar depois para vocês, depois das nossas apresentações, um vídeo, né, sobre alusivo ao Dia das Mães, né? Então a gente optou por deixar ele por último, porque a gente vai explicar um pouquinho o artigo, vamos comentar um pouco sobre isso, e aí vamos aproveitar para entrar o final de semana em ritmo de Dia das Mães, né? Então, o primeiro artigo que a gente tem é esse de controle de ansiedade materna de bebê pré-termo via contato lúdico gráfico. Então, as autoras estão descritas ali no slide, que vocês podem ver, é a Perrone e a Oliveira, e elas vão começar introduzindo esse assunto, falando sobre a porcentagem de bebês que nascem prematuros em todo o mundo. Então, é 20% que tem nessa porcentagem, né, desses bebês
que acabam nascendo prematuros e são atendidos nas unidades neonatais, né? Então, o parto prematuro, ele vai resultar num bebê que ele é nascido frágil, justamente pela condição dele física, né, e também neurológica, né, pequeno, de baixo peso, e ele pode gerar alguns sentimentos de incompetência, de frustração e de ansiedade relativos a esse nascimento que acaba sendo prematuro, né, então, uma gravidez que demoraria aí 9 meses, ela pode acabar reduzindo, né, 7, 8 meses, é toda uma movimentação bastante diferente do que é esperado, né? Então, tudo que sai do esperado, né, da norma que a gente tem, causa algum tipo de ansiedade, algum tipo de frustração, né? São normais, então, esses sentimentos que acabam surgindo. Pode passar, Sara. O que elas vão trazer de estudos, então, nesse artigo que elas fizeram? Elas vão dizer que tiveram alguns estudos relacionados a recém-nascidos, a termo e pré-termo, né, que existe uma diferença quanto ao apego entre essas crianças com suas mães. Aí elas verificaram que experiências maternas que seriam traumáticas, elas gerariam uma tendência à formação de um vínculo desorganizado. Então, aí a gente tem uma interferência, né, de uma experiência materna traumática, que pode ser, então, o nascimento desse bebê antes do tempo esperado. Né? Assim como, vamos colocar aí algumas coisas que estão no nosso dia a dia, né, a pandemia, né, eventos estressores relacionados a questões financeiras, né, relativo também a toda a reorganização que a gente precisou fazer em relação à pandemia, posso sair, não posso mais sair, não pode mais visitar meu bebê, né, não posso ir para qualquer lugar com ele, tenho que ter o máximo de cuidado, né, no início ali da pandemia, as mamães, as grávidas, né, as gestantes eram consideradas grupos de risco, né, e depois de um tempo passou-se a não ser mais, né, mas igual fica aquele sentimento de que, né, poxa, eu tenho um recém-nascido, ele vai estar em contato com um monte de coisa, então, são situações e experiências traumáticas que vão acabar influenciando nesse vínculo que a mãe tem com o bebê, nessa interação, né? Sim, gemelar ocorre muito prematuridade. Uhum. Além disso, tem demonstrado que a falta de interação dessa mãe e bebê, justamente pela necessidade do bebê ter que ficar em uma, né, daquelas incubadorazinhas ali, ser manuseado por outras pessoas que tenham um conhecimento maior em relação ao que pode mexer, o que não pode levar, então, a desordem nesse relacionamento entre mãe e bebê. Né? Então, pode ter prejuízo no desenvolvimento integral da criança, né? E esses avanços que existem, né, eles não vão substituir a presença dos pais, então, principalmente da mãe para o recém-nascido. Por mais que a gente tenha agora uma tecnologia, assim, considerada boa, para ter um amparo com esses bebês, ainda tem muita coisa para evoluir, né, mas nada troca, digamos assim, né? Tem até a ajuda de uns polvos que eles fazem de um material, assim, de tricô, uma coisa assim, né? Um material, né? Que eles fazem e aquele material pode ficar dentro da incubadora junto com o bebê. Mas isso não substitui a interação mãe e bebê, a gente sabe que é diferente. Essas mães também apresentam uma alta de frequência de sintomas de depressão, e eles podem gerar um estado emocional em relação a esse bebê de dificuldade e desenvolver o apego da mãe. Tanto que é uma coisa importante de eu comentar, que para a pesquisa que eu estou fazendo, do meu TCC, junto com o pessoal da PUC, sobre interação mãe-bebê e as diferenças culturais que existem, o nosso critério de exclusão, um deles, né, é que não pode ser bebê que nasça a menos de 38 semanas, né, que é o tempo normal, assim, considerado esperado para a gravidez, porque isso interfere. Então, aqui está dizendo que esses bebês que acabam nascendo antes, eles têm uma certa dificuldade, enfim, né, em relação ao vínculo que pode ser depois, né, estabelecida de uma maneira mais saudável. Então, a gente não pode fazer a pesquisa com essas mães, porque a gente já sabe que tem esse atravessamento do bebê que nasceu antes do esperado e que pode acabar interferindo na nossa pesquisa. Pode passar
Sara? Então, o que pode ser feito? Dentro dessa literatura que elas trouxeram para nós, elas vão dizer que é muito necessário que tenha uma orientação da equipe e apoio emocional para essa mãe. Então, a gente pode falar também de rede de apoio. Rede de apoio é ter um companheiro ou companheira, né? Ter ali um avô e vó junto, pessoas que ela possa contar para conseguir ter um apoio e um auxílio nesse sentido, né? Porque é muito comum que a gente atrele o cuidado do bebê para a mãe. Só que a mãe, né, se cansa, ela tem outras coisas para fazer, ela precisa tomar o banho dela, ela precisa descansar, ela precisa dormir. Ela não pode ficar 24 horas em função somente desse bebê, né? Então, essa rede de apoio, que também está junto com a equipe, né, uma equipe de preferência multi, é super importante para que essa mãe consiga se reestruturar, se reorganizar, para conseguir atender as demandas desse bebê, né? E essas demandas também podem ser divididas por essa rede de apoio, né? Então, o pai pode desenvolver uma questão muito boa com o bebê, uma função, né? Quando a gente fala em mãe, eu prefiro dizer função materna, porque pode ser que essa criança não seja geneticamente dessa mãe, né? Mas ela vai fazer uma função materna e vai fazer também o pai, ou o companheiro, ou outra pessoa, um tio, um irmão, vai fazer a função paterna, né? Também tem utilização dessas estratégias grupais lúdicas, que é o caso desse artigo que elas fizeram, dentro do ambiente hospitalar. Então, tem sido comprovado que brincar em suas diferentes modalidades, né, sensório-motoras, simbólicas ou de sociabilização, vai favorecer que sejam expressados esses sentimentos e emoções difíceis de serem verbalizados, né, assim como contribuir para uma melhor comunicação entre paciente, familiar e equipe de saúde. Pode passar, Sara. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que tem. O pessoal está comentando da experiência, como é que foi, né, que tiveram gêmeos. Então, como é que foi o método delas, né? Foi um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, e foi realizado dentro de um hospital universitário de grande porte. As mães tinham idade entre 16 e 40 anos, com bebês prematuros. O bebê não participava do estudo, né, da intervenção, somente as mães. Então, elas não levavam seus bebês, mesmo que eles tivessem tido alta durante esse processo que elas estavam no grupo. Todas elas participavam do método Mãe Canguru, que, nesse caso, o hospital, ele vai atender a normatização que é do Ministério da Saúde, que fala sobre a atenção humanizada do recém-nascido de baixo peso. Então, é considerado de baixo peso menos de 2,5 kg. Somente mães. Primeiro, elas aplicaram uma entrevista semi-dirigida para traçar o histórico gestacional. Então, como é que foi essa gestação das mães, né? Como é que se deu, com que semanas que acabou tendo o bebê, enfim. Também foi aplicada uma escala de ansiedade, depressão e irritabilidade para verificar essas questões e o inventário de percepção neonatal. Por que desse de percepção neonatal? Porque as mães que entendiam que o seu bebê tinha a possibilidade de se recuperar bem e que vinham de uma maneira positiva, realmente isso afetava para o desenvolvimento do bebê. Então, esse bebê tinha mesmo possibilidades, a mãe acreditava nisso, e ele se desenvolvia melhor a partir dessa percepção. E aí tiveram também 16 intervenções grupais, semanais, com atividades lúdicas, sensório-motoras, simbólicas, de regra ou de sociabilização, associada também às gráficas. Pode passar, Sara. Como que elas fizeram, então, essa intervenção? Esses brinquedos, eles foram selecionados procurando atingir essa movimentação física das mães, né, procurando, assim, uma reorganização corporal mesmo, né, com o seu corpo. O jogo de varetas, né, a representação materna de situações do dia a dia, como, por exemplo, tinham bonecos de bebês, né, tinham berços, tinham utensílios de cozinha, né, tinham jogos de regra que estimulavam o contato social e o foco na atividade desenvolvida, como, por exemplo, o jogo de memória e o quebra-cabeça.
E, inclusive, elas vão dar um exemplo de uma mãe lá, né, com um nome fictício, e como é que foi esse desenvolvimento do grupo para essa mãe. Então, eles mostraram que no início ela estava um pouco retraída, que com o tempo, com essas atividades, ela foi se envolvendo com o grupo, e no final ela já conseguia expor as situações que deixavam ela desconfortável, e o grupo conseguia responder, comigo foi assim também, né, como, por exemplo, a gente agora, né, começamos a falar sobre bebês que nasciam com menos peso, prematuros, e aí o grupo foi trazendo, o meu nasceu assim, eu fiquei com dúvida disso, né, então foi suscitando sentimentos que, apesar de serem difíceis para as mães, elas começaram a conseguir colocar para fora e trabalhar com isso dentro do grupo, né, uma identificação grupal. Comigo aconteceu a mesma coisa. Mas olha só, isso aqui, né, enfim, coisas que acontecem dentro do grupo. E o material lúdico, ele contemplou, então, as 3 grandes modalidades lúdicas que seriam descritas pelo Piaget, né, que é sensórios motoras, simbólicas e de regras, ou sociabilização, né. Foi também disponibilizado um material gráfico diversificado que possibilitasse, então, a expressão simbólica não verbal através de desenhos livres, né? Então, se a gente vai pegar lá, quando a gente faz, sei lá, um psicodiagnóstico, um atendimento com criança, às vezes ela não vai verbalizar aquilo que está acontecendo, mas ela pode a gente pode conseguir interpretar através de algum desenho, alguma brincadeira que ela está fazendo, e dentro do grupo isso também foi possível, através do desenho. Então, alguma coisa que elas sentiam e não conseguiam verbalizar, elas expressaram através desse desenho. Pode passar, Sara. O que elas tiveram como resultados, então? Elas tiveram como resultados, lá daquela entrevista semi-dirigida que eu tinha falado antes, elas traçaram o perfil gestacional, ou seja, elas verificaram o que teve, assim, antes da gravidez, dentro da gravidez, e o que poderia fechar com a literatura. Então, 75% das mães que participaram da pesquisa, elas revelaram que já tinham sofrido ou um aborto, né, óbito fetal, e alguns atravessamentos, assim, relacionados a essa gestação, como alguma dificuldade de engravidar, enfim. A gravidez, o tempo de gravidez médio, né, foi de 31 semanas, e isso vai confirmar alguns estudos, como, por exemplo, do autora que elas citaram, que vai dizer que o nascimento de um bebê recém-nascido, né, com baixo peso, ele pode estar associado à história materna de ineficiência reprodutiva, que seria mais questão de infertilidade, né, aborto, bebê pré-termo ou abaixo do peso, né. De acordo, então, com essa análise qualitativa que elas fizeram da intervenção lúdica e gráfica, teve uma evolução positiva do quadro das mães emocional, né, do quadro emocional delas, o que favoreceu a aceitação da sua maternidade. E aqui a gente pode falar de maternidade real e de maternidade inventada, né, até na minha pesquisa, assim, quando eu vou conversando com as mães e fazer uma devolutiva, né, da pesquisa, sempre tem isso, mas eu não sabia que era assim, ninguém me contou que era tão difícil assim, né, todo mundo me falou que era uma maravilha, que era uma coisa melhor do mundo, que eu ia amar meu filho, e aí a primeira vez que, sei lá, vai ter um parto normal, vai odiar aquela criatura que tá saindo, né, que tá te rasgando, digamos assim, né, então como é um sentimento muito dúbio, eu não estou confortável com esse ser que acabou de nascer, eu não sei lidar com ele, mas todo mundo diz que eu tenho que saber, que eu tenho que ser mãe, que eu tenho que cuidar, porque eu sou a mãe, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas cadê o pai? Fiz sozinha? Fiz com o dedo? Não, né? Tem que estar ali junto. A rede de apoio tem que estar ali trabalhando em conjunto, todo mundo tem que ajudar. Tem dindo, tem dinda. Se tem um irmão mais velho, pode auxiliar também, pai, companheiro, ou seja, companheira também, não interessa, a mãe não tá sozinha ali, né? Então, a maternidade, ela tem um lado muito bonito, sim, mas ela tem um lado muito difícil também, né? A gente teve, assim, relatos de algumas mães, assim, no dia a dia mesmo, né? Mães conhecidas, que eu esquecia de escovar os dentes, né? Eu esquecia de tomar banho, eu esquecia de me cuidar, eu esqueci de lavar meu cabelo, eu tive cárie, eu tive que fazer tratamento de... Como é que é aquele tratamento? O tratamento de canal, né? Que eu esquecia de escovar os dentes.
O nascimento de um bebê, por si só, ele já torna algumas coisas bem diferentes do dia a dia. É normal, é uma crise normal dentro do desenvolvimento do nosso ciclo vital. Mas tem algumas coisas que a gente pode deixar menos pesadas, como, por exemplo, essas situações. E aí tem também aquela outra questão assim, não, mas eu sou mãe, como é que eu não vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou dar para outra pessoa? Então também tem o lado da mãe de dizer, não, realmente eu não posso no momento, e eu vou compartilhar com outra pessoa. O Thiago levantou a mão. Eu só queria contribuir com o questionamento que eu tô, tipo, todo o trabalho, assim, pensando, e foi algo que ficou da minha leitura, e o que tu colocou agora, do posicionamento da mãe, é muito no sentido disso que eu tô pensando também, né? É meio polêmico, talvez, mas que é o quê, né? Todo esse texto, eu percebo até, os dois textos trazem um pouco disso, do quanto esse trabalho ali né, com bebês pré-termo, bebês prematuros, tem muito a ver com o trabalho com a família, né? Por quê? Porque, beleza, o bebê nasceu prematuro, vai ter um trabalho hospitalar para, né, para garantir esse desenvolvimento, mas o que ele perde muito? Ele perde muito do desenvolvimento com a família. Por quê? Né? A família vai... né, e daí tu, da área da psicologia, pode talvez trazer, tu comentou por cima disso, a Fábio pode contribuir, quem mais é da psicologia, né, dessa questão da idealização. Então existe uma idealização do bebê, né, esse bebê é pensado antes mesmo de ele existir, de ser concebido, né, muitas vezes, algumas vezes não, mas muitas vezes é antes mesmo de ser concebido, durante a gravidez ele, né, se imagina, se cria algo, e daí quando ele nasce pré-termo, muitas vezes, né, não existe uma estrutura e aquela idealização, né, se destrói, daí vem frustração, daí que vem a questão da depressão, né? Que tu fala, a depressão é quase normal, se a gente pensar é quase normal, a pessoa vai se deprimir, porque, né, ela idealizou algo e o nenê nasce, não tá totalmente formado ainda, magrinho, acho que um dos textos fala até, né, é magrinho com a cabeça grande ainda, né, então quebra muito dessa idealização, né? Então eu quero trazer essas questões assim, um bebê idealizado, a gente precisa trabalhar com a família, né, de como trabalhar esses sentimentos, né, sobre aquela idealização que teve do bebê, né? Mas uma coisa que tu traz agora e ficou muito na minha cabeça é o quê? A idealização de uma mãe, né? Porque o social, querendo ou não, e tu traz isso um pouquinho no que tu tá falando ali, o social idealiza muito uma mãe, né? Que a mãe, né, como se fosse algo supernatural, né? E que a mulher tem que saber ser mãe, né? E que todas as mulheres, a gente sabe que existe uma pressão social, inclusive, que todas as mulheres às vezes têm que ser mãe, né? Talvez hoje um pouco menos, mas ainda existe, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, aborto não é legalizado, então a mãe ela vai ter que ter o filho, estando preparado ou não para isso, né? Então é uma coisa se pensar, tu fala ali da questão do pai, né? Que o pai tem que não fez sozinho. Só que se a gente for olhar estatisticamente no Brasil, né? Eu trabalhei um tempo em CRAS, então com o público mais vulnerável, era a regra era a mãe ser solteira, a mãe tá criando sozinha, né? E às vezes quando existia o pai às vezes até morava na mesma casa, mas eu que era do CRAS ia tratar assuntos dos jovens, das crianças lá, eu não via o pai, eu não sabia quem que era o pai, porque eu tratava só com a mãe, e daí a gente ficava nesse trabalho de tentar trazer o pai para o negócio. Então, nessa questão né, do bebê pré-termo, como a gente trabalhar isso também, né, como se pensar isso, né, dessa mãe que às vezes ela não queria ser mãe, né, às vezes ela, e tem talvez mulheres que não tem esse sentimento, não tem essa vontade, só que às vezes a gente está num contexto em que ela, no fim, ela vai ter que ser, né? E como trabalhar isso, né? E como a música vai trazer uma contribuição para isso, né? Daí eu acho que o texto traz, você pode também contribuir, traz essas questões da socialização, né? E tudo mais. Sim, e é muito legal a gente pensar nisso, né? Cadê o pai? Quando eu brinquei ali, fiz com o dedo, porque às vezes parece que foi feito com o dedo, porque não tem nada, né? Não tem pai,
Pai serve para quê? Para incomodar? Às vezes parece que só serve para incomodar, porque não aparece, né? Quando o Thiago diz assim, parece que era via de regra ser mãe solteira, e realmente, né? E quando a gente fala de bebê ideal e maternidade idealizada, né? Idealizada nesse sentido, não ideal. É bem nesse sentido, porque é pensado assim não, o meu bebê e Thiago, eu acredito que isso venha antes mesmo de ter um bebê ali, sabe? Ter o bebê na barriga, vem antes ainda. Quando eu ter um filho, ele vai ser inteligente, ele vai para tal faculdade, ele vai ser muito carinhoso, ele vai respeitar. Estou falando do que eu já estou idealizando de filho, né? Ele vai respeitar as mulheres, né? Ele vai ser um feminista. Né? Já estou idealizando. Já estou idealizando o meu bebê. Sei lá, ele vai ser jogador de futebol. Nananana. Aí o bebê tem uma má formação. Aí ele vem com metade de uma perna. Aí ele não vai mais ser jogador de futebol. Ele pode ter um cromossomo a mais e pode ter uma síndrome de Down. Continua podendo fazer diversas coisas, continua sendo uma pessoa, continua sendo o meu bebê, continua sendo o meu filho. Mas não é o filho que eu idealizei. E aí tem que ter essa quebra. E quando nasce o bebê, isso é um negócio bem interessante de se falar. Quando nasce o bebê com alguma condição que não é o esperado, mas que são algumas condições que acontecem, né, no curso do desenvolvimento, acontece. Eu me culpo. O que que eu fiz de errado? Será que é minha culpa? O que que eu fiz? Sabe? O que que eu fiz para merecer isso? Aí a gente vê uma cobrança mais, assim, relacionada à religião, né? O que que eu fiz para, né, para determinada entidade? Será que tá me culpando agora? Será que tá me castigando? É culpa minha, né? Eu que... Enfim, e aí, ó, pensa só, e se essa mãe, lá no início da gravidez, ela não queria essa criança, né, pensando no sentido da mãe, não queria, essa criança então tá com a criança. E aí essa criança acaba nascendo com alguma condição. Não, é minha culpa, porque eu não quis essa criança, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Então, vem uma culpa, assim, um sentimento de culpa de que é minha culpa, eu que fiz aquilo. E, na verdade, algumas vezes não, na maioria das vezes não é. A gente só pensa, assim, quando tem alguma questão ligada ao uso de drogas, né, ao uso de álcool, aí sim, pode acabar tendo uma formação por um uso que foi da mãe, né, enfim. Mas o que a gente pode fazer, então, para estimular esse vínculo, né, e pensar nesse bebê? O grupo faz isso. Para pensar no que é o bebê, nas expectativas que tinha relacionado a esse bebê e o que era real, né, o que é real, na verdade. E aí vem essa identificação, eu sinto mesmo que tu, né, talvez as veteranas que eram chamadas lá no grupo, né, olha, eu senti a mesma coisa que você, agora eu tô me sentindo muito melhor, até para incentivar a participar do grupo, né, mas assim, esse sentimento de pertencer ao grupo e de estar num grupo onde as pessoas têm o mesmo sentimento que você é muito bom para essa mãe, porque ela vai ver que ela não tá sozinha, que esse sentimento que ela tem, outras mães também sentiram. E a partir daí, entendendo esse sentimento, né, identificando ele como esperado, como considerado normal, trabalhar ele dentro do grupo e se preparar para receber esse bebê. Será que a Fábio quer falar? Pois é, eu vou falar, não sei se a Adriane tinha travado. Não, só complementando, né, o que a Adriane falou e o Thiago também, que é bem importante a gente pensar mesmo, né, nesse sentido, né, porque não é só o fato do bebê ter nascido prematuro, que a gente pensa, só nasceu um pouco antes, né, mas o quanto pode acarretar essas mudanças, né, na mãe, porque, né, tem o pai também, mas a mãe é sempre a mãe, né, não adianta, é a que está ali naquele momento, né, obrigatoriamente, né, e essa questão da idealização também, em pensar também no outro, né, na sociedade, porque a mãe também pode ter essa preocupação, como é que eu vou mostrar esse bebê para os outros, né, porque a gente vai ganhar um bebê, todo mundo quer ver o nosso bebê,
E a Adriane até citou várias situações, ou que nasce com alguma deficiência, ou ali que o Thiago até comentou, do baixo peso, também tem isso, né? A gente vai ganhar o bebê e todo mundo já está esperando, assim como nós, né? Então, acaba mexendo com o psicológico, né? É inevitável, e se a pessoa já tem mais uma fragilidade, também dependendo como é que foi a gestação, vai mexer mais com isso. Então, o quanto é importante a gente também pensar nessas situações que podem acontecer, né, dentro de um hospital, e pensar em intervenções nesse sentido também, né, porque é muito importante esse suporte, até porque esses primeiros momentos de vida a gente sabe o quanto é importante que se estabeleça essa relação saudável entre mãe e bebê, né, então a gente fortalecer essas famílias para poder que essa relação seja o melhor possível, né, naquele momento, para o desenvolvimento do bebê e para a criação de vínculo, né. E é necessário falar sobre isso, né? Talvez isso que o texto está trazendo bastante, né? Que esse grupo vai auxiliar, porque assim, às vezes a mãe está sentindo tudo isso, mas ela não fala, ela não sente que tem um espaço para ela falar, e daí aí que vem, somatiza, vem a doença, né? Que daí vem a depressão, vem porque ela tá com tudo isso, frustrou tudo, mas eu não posso falar sobre isso. Né? Então, e daí acho que talvez também entra o sentido da música, né? A música como uma ferramenta, né, para ela facilitar isso de poder expressar isso de alguma forma, né? Dentro do grupo isso vai ajudar talvez os trabalhos musicais, a mãe, né, que a gente tá, eu não lembro que grupo, aula, a gente já estava discutindo isso, mas a gente tá uma sociedade menos musical, né? Sociedades mais antigas, a música, o próprio parto, tinha música que cantava, né, para auxiliar durante o parto e coisas assim. Então a gente está menos musical, né? Mas talvez esse trabalho que elas estão fazendo, seja uma ideia do que? Da gente começar a musicalizar mais, porque talvez a mãe, se ela, né, tivesse como hábito essa coisa do cantar e tal, né, escrever, poetizar, né, talvez seria outra via até para ela poder expressar isso e não cair na parte da doença, né? Vou aproveitar a fala do Thiago ali, erguer a mão. Tem um momento do texto que eu acho que é quando a Rita, né, ela diz, não sei se é ela ou exemplificando outras pessoas, fala que ela também não podia, tentava não chorar para não passar para a criança. E isso é algo que realmente, assim, né, sem querer, enquanto eu mexo nas redes sociais, por já ter pesquisado coisas relacionadas à gestação, aparecem para mim sugestões de posts, né, de coisas a serem seguidas, curtidas, com textos de N situações, né. E já apareceu muitos textos que falavam sobre a saúde emocional do bebê desde estar no ventre, né, ali, e tu começa a ficar assustada, porque aí tu fica pensando, sim, eu não posso chorar, não posso me irritar, não posso ficar assim, vou ter uma criança triste, vou ter uma criança que vai nascer assim, vai nascer assado, sabe? E aí, imagina nessa condição da prematuridade, né? Que ela é uma incerteza dia após dia. E quanto mais cedo o bebê nasce, maior essa incerteza. E aí tu não vai expressar isso, né? Tu vai segurar, matar no, como é que dizem, no osso do peito, uma coisa assim, aquele choro que a gente sabe que dói, que tranca aqui, porque eu não posso passar, mas eu tô vendo uma criança que não pesa nem o tamanho de 1 quilo de arroz, deitadinha ali, bem miudinha, que agarra o meu dedo, que é o máximo que ela consegue, né? Então, eu imagino para essas mães a cabeça como fica, porque fica entre a tensão, eu tenho que ser a Mulher Maravilha para o meu filho não ser triste, não sentir as coisas que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo porque eu não vou deixar de sentir. Não, o sentir não é opcional, o sentir, ele vem, e aí eu vou tomar uma atitude a partir do momento que eu sinto, só que essa atitude, que nem vocês falaram, eu posso somatizar, né, e aí quando a gente vê o pessoal que tem aquela, quando os filhos nascem, vou dizer ainda, para não fazer a conversão, de 6 meses, como é difícil, né? Aquele bebezinho que já nasce lutando pela vida, que tem muito menos chances do que outros, e aquela mãe sempre acreditando, aquela mãe todo dia e tem que ir lá o tempo inteiro, e, né? Então, é duro, né, gente, tu ter que controlar o que tu sente, sendo que tu não vai deixar de sentir. E por uma ideia que, ok, a gente sabe que existem estudos que comprovam isso, né? Mas tem uma hora que o estudo vai ter que ficar para depois, porque a mãe tá sentindo, né?
Sim, e aí quando tu diz assim, eu não posso demonstrar o chorar, né? O que é o chorar? É vazar, né? Vazar alguma coisa que tá sentindo, uma emoção, seja felicidade, seja tristeza, seja frustração. Então é um vazar de emoções. Só que será que a criança não tá sentindo que tu tá frustrada? O coração acelera, né? O batimento cardíaco, a tua respiração. Mesmo que você não vaze através dos olhos, mesmo se não vazar, né, Tiago? Vai aparecer de outro jeito. O coração acelerado. Quando a gente põe a criança assim, né, que ela tem o contato mais próximo do corpo da mãe, e aí ela escuta os sons que ela escutava, né, na barriga da mãe, ela sente o coração. Coloquem vocês assim a mão, né, mesmo que seja em cima da jaqueta, né, grandona das 5 camadas de cebola, das 5 camadas de casaco, vocês estão sentindo o coração de vocês. E a respiração tá perto. Então a criança vai sentir se você tá triste, se você tá se segurando, às vezes você tá tremendo, seja de medo, seja de raiva, ela sente. Sabe aquele sentido assim, quando uma pessoa chega num lugar, ela tem uma aura, assim, uma energia com ela? Às vezes você fica feliz por receber aquela pessoa, porque parece que ela chega e ilumina tudo, né? E a mesma coisa ao contrário, se chega uma pessoa que ela já tá, né, que ela tá introspectiva, que ela não tá falando muito, que ela tá se segurando, que tu percebe que ela tá diferente, esse clima que tem também muda. Então a criança também vai sentir. Não adianta a gente segurar ou não, né? Quando não vaza, vira represa. Represas podem romper. Uhum. Na própria voz, é perceptível, sim. Uhum. É muito louco isso, né? Pode falar, Cris. Ok. Parabéns pela fala e pela argumentação toda, tanto tua quanto do restante do pessoal. E é muito importante a gente falar sobre isso. E eu fico pensando, então, a partir das leituras, e claro que da prática também, né? Que o bebezinho, já no ventre materno, ele tem a audição formada, ele tem também a visão, ele observa vultos, né? E sabe também, por essa sonorização, enfim, da voz, quem é. E uma coisa que também, a partir das leituras, mas muito também da minha prática, e aí como mãe, né? E claro que eu fui mãe mais tarde, e eu acho que isso foi muito bom, né? Eu queria ter sido mais cedo, mas não veio, mas tudo está certo nessa vida, né? E o fato de eu ser mãe mais tarde fez com que eu tivesse um pouco mais de tranquilidade, porque é normal também, né? Se a idade traz algumas coisas, além das banhas, né, das pelancas e das rugas, tem que trazer alguma coisa boa, né? Mas eu me lembro que eu conversava muito, já no ventre materno com a minha filha, e também cantava, obviamente. E claro que a gente tem medos, né? A gente não sabe direito como é que vai ser. E eu conversava muito, explicava. E também depois que ela nasceu, tudo a gente explicava para ela. E aí eu digo a gente, porque era eu e meu marido, né? E aí é importante que não foi feito com o dedo, não, né? Teve uma participação importante e foi uma participação e continua sendo, obviamente, inclusive banho, não era só eu que dava, tudo, né? Tudo fazíamos junto. Isso foi muito importante. E tudo, eu sempre percebi que quando eu não explicava alguma coisa, era bem complicado. Eu ficava insegura, né? Mas às vezes que eu estava assim, tristonha também, eu digo, olha, assim, sabe, estou triste. Mas, claro, também a gente tem que cuidar, né, no falar com a criança, porque é uma criança, afinal, é um bebezinho, ou está dentro da barriga ainda. Então, mas não te preocupa, que isso vai melhorar. Explicar, né? Isso é muito importante. E aí eu fico pensando, claro, se tu já tem um equilíbrio, se tu já tem uma certa idade, se também tem leituras, é uma coisa. Mas, e é difícil de dizer isso, mas é isso que acontece, na grande maioria das vezes, nós temos crianças que estão tendo crianças,
né? E aí, esse preparo é muito complicado, porque tampouco suas mães tiveram esse preparo. E aí o Tiago traz uma coisa importante, conectando a questão do professor, da professora de música, e que também nós temos que nos preparar para isso, porque nós teremos essas famílias conosco, e o quanto é importante, às vezes, uma palavra que a gente diga possa ajudar, né, nesse equilíbrio familiar, e que a gente sabe que está um desequilíbrio, né? Então, tudo o que a gente faz é extremamente importante. Então, eu volto a dizer, eu falo isso a partir das leituras, mas também dessa vivência na prática aí, o quanto isso foi importante, né? E o quanto também fiz besteira, porque é isso, né? A vida é essa, e não é perfeito, mas o tentar fazer a coisa direitinha, né? Tão importante. Parabéns pela argumentação de vocês. Eu vou só rapidamente mostrar o livro, ó, Os 6 Estudos de Psicologia do Piaget, que a Bruna citou ali no chat, né, que dá para conhecer um pouquinho melhor sobre essa questão da teoria também aplicada aos adultos, né, e passar a palavra para a Grazi. Tá desligado. Tu me chamou, Fábio? Eu não... Agora sim. Tu levantou a mão? Ah, tá. Isso. Sim, aham. Eu tive uma experiência, né? Eu tinha sonho de ter gêmeos, porque eu esperei muito para ter filhos, né? Eu tive com 36, eu esperei o limite da idade para começar a tentar ter filho. E engravidei super rápido. Ele tinha pedido uma transvaginal para mim, nem deu tempo que eu engravidei. Quando eu retornei para marcar, eu já estava grávida, já estava com bebê já. E na primeira eco não deu para ver ainda que era gêmeos, deu para ver na segunda. E eu queria muito, eu queria tanto engravidar. Quando eu decidi que era para ser, e eu tinha muitos pensamentos na minha cabeça, muitos. E o meu médico, aí eu fui procurar um especialista gemelar, né? Porque não pode ser qualquer médico, tem que procurar uma especialidade, um especialista. E quando ele me atendeu, ele disse assim: Grazi, qual o problema de pensar? Primeiro, relaxa, né? Tudo que tu tem para pensar, pensa. Se pensar, a gente sabe que o pensar que motiva, que arrasta, ele tem poder. Mas o pensar por pensar, pensou, acabou. Ele só se pensar fosse tão assim forte, então pensei na loteria, fui lá e ganhei. E não é assim que acontece. Então pode pensar, relaxa e convive com o teu medo, porque eu tinha muito medo de ter bebê com deficiência. Esse era o meu medo, né? Inicialmente. Então, isso ficou uma obsessão no início da minha gestação. Esse pensamento de ter um bebê com deficiência era obsessivo comigo já. E eu falei para ele, tá me fazendo mal, que eu penso todo dia isso. E parece que eu já estou pressentindo, parece que vai acontecer, porque de tanto que eu penso. Daí foi onde ele disse, pensar não tem problema. Convive com o teu medo, porque ele vai te acompanhar pro resto da vida tendo filho, né? Vai ter outros medos, e não é só com filho, com a vida inteira, né? E essa fala dele me acalmou muito. Ele disse também para mim que tudo aquilo que eu sinto e que eu penso é a minha vida e a vida que eu vou oferecer ao meu filho. Então, que eu cuide de mim, né? Que eu esteja bem, porque eu vou passar aquilo para a criança. Não que eu estou fazendo para a criança, eu tenho que fazer para mim, porque nós somos agora uma família. Então, foi linda a fala assim, né? E eu tenho muito isso, assim, depois da gestação, eu deslanchei, assim, eu deletei tudo. Porque vinham, ai, fulano teve gêmeos e foi prematuro, fulano teve gêmeos e um faleceu no ventre, porque um teve gêmeos e um faleceu morto. Gente, o que eu ouvi de coisas na gestação, assim, foi absurdo. Mas eu consegui me blindar, graças a Deus, assim, né? E a questão da fala e da música, tendo gêmeos, gente, não tem noção. Eu não podia embalar os dois ao mesmo tempo, se não fosse no carrinho. Eu amamentava os dois ao mesmo tempo, eu consegui desenvolver a habilidade, eles mamavam muito, então eu consegui desenvolver uma habilidade de botar os dois no peito. Eu tinha o suporte da minha mãe, mas a música para mim foi fundamental, porque como uma mãe pega essas embala que fica no embalo, às vezes eu colocava os dois no carrinho, os dois não queriam ficar, eu só cantando que eu conseguia acalmar. Então eu teria assim inúmeros benefícios de gêmeos para dizer para vocês o que eu tive de não poder assim, ó, eu tinha que interagir, eu tinha que estar à disposição deles, eu tive que modificar minha vida para atender meus filhos, até hoje é assim, porque são dois de uma vez. O meu marido já era parceiro, assim, ó, maravilhoso, mas com gêmeos ele não tinha nem opção de não me ajudar, não tinha opção. Porque se um chorava e o outro chorava, cada um tinha que pegar um. E eu tive convivência com grupos de mães de trigêmeos, que daí que era o brete, porque um pegava um e o outro, né?
E eu tive muito isso no grupo, várias amigas com trigêmeos, né, que eu conheci pela internet. Mas assim, daí eu tive essa rede, daí, né, e o meu marido junto, e a gente foi. Mas nós, era questão, eu fiquei muito tempo sozinha com eles, eu tive que ficar depois, a minha mãe me ajudou um tempo, mas eu queria ficar sozinha, eu queria estar com eles, dar conta, entendeu? Eu disse, mãe, vai para casa e deu, eu quero dar conta. E era muito no vocal, era muito na voz. Porque isso que as mães têm com um só de embalar e ficar na língua no filho, eu não tinha. Eu tinha que inventar coisa. Mas era o meu sonho. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu descobri que era gêmeos. Até mais que o parto. Porque como eu disse assim, ó, tô com 36. Ah, isso vem 2 de uma vez, pouco bom. Meu Deus, já me livro, né? Já crio junto e não queria engravidar de novo, depois passar tudo aquilo de novo. E no dia, foi na segunda eco, que a doutora disse assim para mim, a Carol, não se faça por isso. Para mim, a ecografia era uma atenção só. Cada época eu disse, meu Deus do céu, o que vai dizer hoje, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. E na eco de 8 semanas, a doutora disse assim, doutora, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela, ai, para aí, deixa eu ver uma coisa. Eu disse, ai, doutora, pelo amor de Deus, fala, vai narrando o que tu tá vendo, não fica assim nesse massacre, né? E meu marido, doutora, fala logo, doutora, se tem alguma coisa. Olha, parecia uns dois doidos, né? Aí a doutora, calma, deixa eu confirmar. Aí o meu marido já tava assim, olhando para mim, eu já querendo chorar. E aí dele assim, doutora, fala agora. O que a senhora tá vendo aí? Vai narrando. Porque é primeiro filho, é primeiro neto, tá todo mundo desesperado. Dela assim, o que tu disse? Primeiro filho? Dele assim, é. Dela aí que tá. Acabei de confirmar, são 2. Aí, gente, foi uma loucura, assim, eu não dormi aquela noite, né? Ninguém acreditando. Mas eu tive, graças a Deus, um amparo muito bom de médicos, né? Isso é muito importante. Então, me orientaram muito. E essa voz que a gente tem, que a gente fala com a gente, que ela acompanha a gente, tá tudo bem, não é porque a gente pensa que vai acontecer, não é porque a gente pensa de vez em quando que o bebê vai sentir, vai levar aquilo pro resto da vida, a gente volta atrás, a gente muda, né? E a gente pensa, daqui a pouco não pensa, e o bebê também vê isso. É que a gente pensa no momento e na outra hora não pensa mais. E vamos tentando buscar, que nem a Prof disse, o equilíbrio, né? Que eu acho que dá tudo certo. Eu acho que tem dado certo com meus filhos. Perfeição não existe, mas eu acho que tá bem bom como tá. Ai, que legal o teu relato, eu adorei, adorei. Eu também achei muito bom esse atendimento do médico, realmente me pareceu bem humanizado. E aí a Carol disse assim que a gente se choca a ver que tem médicos, né, médicos e médicas que realmente atendem de forma humanizada, porque a nossa maioria, né, dos atendimentos não são tão humanizados assim, né? Mas que bom que tu foi bem atendida. Eu ainda ganhei no Conceição, que é considerado assim um modelo no Brasil, né? E ganhei pelo SUS. Eu tive um atendimento no parto, assim, que foi de cinema. Eu nem aproveitei muito, porque o meu estilo, que nem se eu tinha bola de pilates, eu não queria nada, eu só queria sentir aquele momento. Eu não aproveitei porque eu não quis, porque o meu momento foi diferente, foi muito lindo. Mas eu tive sorte, eu fui buscando, me informando e buscando gente bastante humanizada e tive esse prazer mesmo de viver coisas boas, assim. Que legal. Obrigada por compartilhar com nós. Sara, tu pode passar para o próximo slide. Então, essas foram atividades lúdicas que foram desenvolvidas nesse ambiente grupal, foi acolhedor e criaram condições que as mães expressassem esse seu sofrimento, diante de diversos temas. Elas foram desenvolvidas com recursos lúdicos e gráficos, e eles proporcionaram, então, uma atividade, uma interação social mais prazerosa, que possibilitou, então, desfocar um pouco daquela situação específica que trazia aquele sofrimento para uma atividade mais descontraída, mas que também pudesse ser pensada sobre a situação de uma maneira um pouco mais simbólica. Pode passar, Sara. E agora tem o outro. Aí eu vou começar a apresentar. Aí o outro, o título é Respostas Neuromotoras em Crianças Nascidas Prematuras a partir da Educação Musical, da Maria Carolina Laura Vaz e da Maria Betânia Parisi Fonseca. Aí se alguém levantar a mão, alguma coisinha, me avisem, porque eu não estou vendo, por favor. Tá, eu te auxilio. Tá bom. Então, com essa questão da prematuridade dos aspectos psicomotores, tem muito essa questão dos estímulos na UTI, né? Porque o bebê, ele não vai receber muitos estímulos, ele vai estar ali trancadinho dentro da incubadora. Eu fui um bebê prematuro, né? Eu nasci de 6 meses, com 1,8 kg, parecia um ratinho, não tinha roupinha que coubesse em mim.
Então, os meus pais tiveram toda essa questão, assim, dessa distância de mim e também dessa questão, eu não recebi muitos estímulos, assim, e a minha recuperação foi mais, eu tive mais dificuldades para me recuperar por conta dessa questão, assim. E essa questão, então, ela causa esse desenvolvimento neuropsicomotor mais atrasado, né? E não só nisso, mas também ela influencia na qualidade da função motora. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa interação e comunicação com o bebê. Trazer de todas as possíveis formas, essa interação dos pais com o bebê, trazer atividades para dentro dessa UTI e trazer formas para que os pais possam interagir com o bebê dentro da incubadora de formas seguras, mas que essa interação precisa existir para o desenvolvimento do bebê poder acontecer da maneira mais adequada possível. E sobre o recém-nascido, né? É importante que a gente saiba algumas características dele. Que ele é hipotônico, e isso quer dizer que ele tem uma certa fraqueza muscular, né? Que a gente diz muito que o bebê, ele é molinho e tudo isso. E isso quer dizer que ele é hipotônico, que ele não tem essa força no músculo, e isso precisa ser estimulado para que ele tenha essa força e ele tenha esse tônus muscular. E às vezes isso acontece com os prematuros, é que isso não é muito estimulado, e isso precisa ser estimulado. Então, ele tem pouca forma da musculatura extensora, então ele não tem muito essa questão da extensão dos membros inferiores e superiores também. Mas a gente precisa lembrar que o sistema nervoso central, ele tem plasticidade, né? Graças ao Todo-Poderoso, existe essa plasticidade para o bebê poder se desenvolver. E por isso que é muito importante que a gente identifique desde os primeiros dias de vida essas disfunções motoras para que a equipe possa intervir. E também é importante identificar o contexto, né, desse bebê. Qual é essa rede de apoio que ele tem? Ele tem uma rede de apoio, que nem a gente estava falando, e que nem tem... Muitas pessoas falam que eu não sei direito de onde é que veio essa frase, mas que precisa de uma aldeia inteira, né, para criar uma criança. E a gente, às vezes, se perde, a gente não lembra que a criança, ela é um dever coletivo, né, não é individual, assim. A gente se esquece desse contexto coletivo da criança, que ela não existe sozinha, que ela precisa ser vista como um ser coletivo, né. Então, também, perceber essa rede é muito importante para, então, trazer esse envolvimento dos pais, da família, ou de quem quer que seja responsável por esse bebê. Aí aqui tem a educação musical em prematuros, que eu trouxe um videozinho para vocês para mostrar que aconteceu em São Paulo também, e é muito importante, então, essa questão da equipe interdisciplinar, né, porque não são só médicos que trabalham nessa questão, são enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem psicólogos, tem um músico, tem todos esses profissionais que vêm e trabalham juntos como uma unidade para trazer esse desenvolvimento do bebê. E, de novo, é muito importante que a gente perceba a música como uma ferramenta de mudança e de ajuda nessa parte difícil, né? Não só, como a gente falou, não só para o bebê e para o desenvolvimento do bebê, mas também para o processamento desses sentimentos e de um processo que muitas vezes é um processo de luto para a mãe, né? Porque ela não se percebe, ela não sabe mais quem ela perdeu quem ela era antes do bebê, e agora ela é outra pessoa que ela não sabe mais quem é, ela não sabe o que é ser mãe, ela não sabe mais o que é ser mulher, enfim, tem todas essas questões. Aí eu não sei se eu passo o videozinho, não sei se dá tempo. Ele é bem curtinho. Você sabe, pode passar, eu acho. Vocês me dizem se o som tá saindo. Tá saindo. Bebês apressadinhos. Uma técnica usada em UTIs de maternidade ajuda na recuperação mais rápida dos nascidos prematuros. Estes são sons que Isis se acostumou a ouvir desde o primeiro dia de vida. Amigos, há quanto tempo a Isis está aqui? 46 dias. O que aconteceu com ela? Nasceu prematuro extremo, né? 28 semanas, então tem que ter todo um respaldo para que ela pudesse sobreviver e estar aí com a gente até hoje. Aqui, onde a vida é tão frágil, todo cuidado é pouco.
O processo de recuperação inclui medicações e fisioterapia. A alimentação e, muitas vezes, a respiração dependem de aparelhos. O resultado são crianças mais agitadas. Reduzir o estresse, a sensação de desconforto provocada pelos dias aqui no hospital, é fundamental para a recuperação dos bebês. Por isso, 3 vezes por dia, durante 1 hora, a UTI muda de cara. A luz fica mais fraca. É preciso falar mais baixo. É hora da música. O som toma conta da sala. E aos poucos, eles se rendem. O descanso é prioridade e o carinho dos pais é muito bem-vindo. Papai tá aqui, filho. Tem soninho. João Marcos nasceu aos 8 meses de gestação e a mãe está internada. É Roberto quem vem todos os dias cuidar do filho. Tava super agitado, mexendo o braço, perna, agora, olha lá, dormiu. A gente vem acompanhando a evolução, né? Hoje já fiquei mais contente porque ele já evoluiu mais um passo, né? Já está respondendo bem aos estímulos aí, às dietas. No cérebro ainda em desenvolvimento, a música estimula áreas ligadas à linguagem e à emoção, além de fortalecer as defesas do organismo. A criança reage melhor ao tratamento e o tempo para a recuperação pode reduzir até 25%. A gente tenta acalmar e a gente faz o mínimo de manipulação possível nesses bebês para voltar ao que seria o fisiológico deles, eles poderem descansar, eles poderem amadurecer. E a gente sabe que se eles tiverem esses momentos, mesmo que seja 1 hora a cada 3, 4 horas, eles têm um ganho de peso maior, eles têm uma recuperação melhor e são bebês que tornam-se crianças menos estressadas. Cada reação da... Enfim, aí só para demonstrar para vocês que esses trabalhos existem e a importância disso acontecer, né? E de trazer a música como essa ferramenta de ajuda e auxílio, sim, nesse processo. E daí tem estudos já que demonstram que o canto gravado, ele auxilia na melhora do controle motor, nesse desenvolvimento mais rápido. Ele tem uma interação direta nisso. E também ele acelera o processo de alta, né, e reduz os sentimentos de ansiedade e medo nos pais, como foi mostrado ali no vídeo mesmo, né, a música tem toda essa questão de auxiliar, né, essa ajuda no desenvolvimento psicomotor do bebê, de desestressar, então, o processo de alta é mais rápido por conta do ganho de peso e todas essas questões. E é importante a gente perceber que o corpo do bebê é o primeiro instrumento musical dele, né, e os sons, assim, é o primeiro espaço psíquico dele, porque, que nem a gente falou no último encontro, ele tá num universo novo, assim, então, todos os sons, é tudo meio caótico, então, o que ele reconhece é o corpinho dele, e o som, a música, que é aquela questão da estrutura, que ele consegue reconhecer, e a voz da mãe e a voz do pai, às vezes, que são coisas que ele já tem esse vínculo, né, então, por isso que é interessante trazer a música e essa questão de tocar o corpo dele, o contato é muito importante, porque isso faz com que ele se sinta seguro e que também tem essa questão do movimento do corpo, para que ele entenda que ele está num universo novo, mas que mesmo assim ele está seguro e que tudo vai ficar bem, e transpassar isso para ele é muito importante, né? E a Parise traz isso, que a música é uma linguagem perceptual cuja estrutura intrínseca transmite, transporta e veicula esses significados inefáveis. E também já é comprovado, né, a eficácia da música no tratamento de afecções neurológicas, como a síndrome de Rett, né, que é uma mutação genética que afeta o desenvolvimento cerebral de meninas e causa falta de controle do tronco e presença de estereotipos manuais. Isso foi percebido depois da prática musical, né? Mas utilizando música com tambor, guitarra, piano e a fisioterapia, foi percebida uma melhora no uso intencional da mão e do controle do tronco. Também na paralisia cerebral, que
que ocasiona a alteração do tônus também, após a execução de atividades estimuladas pelo som, foi percebido o alívio emocional, a otimização da coordenação motora e também a estimulação dessas relações interpessoais. E aí a gente percebe o poder da música, né, o que a música pode fazer, porque a música tem esse poder de reorganizar os neurônios no nível superior e fortalecer o hemisfério direito, né, que é o hemisfério que tem relação com essa questão do espaço-tempo. E o sistema auditivo, ele tem uma capacidade de desencadear reações motoras mais estáveis, de uma forma muito mais acurada e rápida que outros sistemas, como o visual e o tátil. E daí questões mais biológicas, assim, né, que essa questão do sistema auditivo, isso tudo pode influenciar o organismo pela via tálamo e hipotálamo. E o tálamo, ele é a sede das sensações. E quando estimulado pelo ritmo musical, os autores trazem que ele provoca essas respostas automáticas, né? E também, quando estimulado por padrões de som ritmicamente estruturados, ele traz essa ativação muscular, que é muito importante para essa questão que a gente tinha comentado do prematuro ser hipotônico, né? Então, toda essa questão dessa ativação muscular é muito importante para ele poder desenvolver esse tônus muscular e fortalecer os músculos para ter essa questão muscular desenvolvida. E então a gente tem que também ter o que é educação musical bem esclarecido, né? E educação musical, então, os autores dizem que é um modo de sensibilizar e desenvolver integralmente a criança e capacitá-la para tornar possível seu desenvolvimento musical e seu prazer pela música. E também é importante perceber que tudo pode ter um significado musical, né? A gente não precisa chegar apresentando figuras musicais para um prematuro e tentar ensinar ritmo para ele, sei lá. A gente pode trazer a questão do movimento, da palavra, do texto verbal e todas essas questões de uma forma para o contexto do bebê e do pai, da família, trazer isso contextualizado para que seja possível fazer essa prática com os pais e com o bebê no contexto da família e dessa rede na qual o bebê está inserido. E a prática da música, ela necessita desse refinamento sensorial, né? E também ela vai desenvolver essas habilidades que são mais complexas e vai também trazer essas sonoridades que vão ajudar o bebê, que nem mostra no vídeo, na aquisição da linguagem e também na capacidade de se expressar por conta de a música possibilitar essa liberação desses sentimentos também e ajudar a, muitas vezes, a gente poder expressar as coisas sem precisar de palavras, né? Mas também é importante que a gente lembre que a repetição é importante, né? A repetição prolongada para que essas coisas sejam permanentes e que isso possa ocasionar memória e permitir essa conexão entre os neurônios. E a música, felizmente, é uma das atividades que tem a maior capacidade de estimular essas formações de conexões cerebrais, né? Então, aí, mais uma vez, provando que a música tem muito esse poder de ajudar nesse desenvolvimento dos bebês prematuros. E aí, as autoras apresentam um método, né, para realizar a pesquisa. Que teriam, então, essas aulas, que seriam 20 aulas de música, né, com 20 minutos de duração, mais ou menos, cada, durante 6 meses. Os grupos seriam formados por 2 ou 3 bebês prematuros, e o grupo de controle, então, seriam de 12 bebês com as mesmas características da população estudada, mas que não teriam as aulas de música, né. As aulas seriam filmadas, então, para que depois pudessem ser analisadas pela equipe interdisciplinar, né, que seria composta por uma fisioterapeuta, professora de música e neuropediatra. E os quesitos analisados seriam respostas neuromotoras, vocais e de interação social, mas elas propuseram também que os quesitos poderiam ser alterados durante a pesquisa, caso fosse necessário. E daí depois elas também comentam a questão de ética, mas enfim, enfim, foram artigos muito interessantes de serem lidos, assim, principalmente porque aí já termina a apresentação, eu vou parar até de apresentar aqui.
Principalmente porque eu fui um neném prematuro, né? E quando eu nasci, assim, os meus pais não tinham esse conhecimento da música e tudo isso, e não foi apresentado para eles essa possibilidade, né? Enfim, nasci em 1997, então acho que essa questão nem era tão abrangente aqui no Brasil ainda, não era tão reconhecida assim. E que bom perceber esse vídeo que eu mostrei ali 7 anos atrás. Então, que bom perceber que isso já está sendo colocado em prática, que essas coisas já estão sendo trazidas para as famílias e que os pais sabem que isso existe e o quão importante, porque às vezes a gente pensa, balela, sabe, não vai adiantar, mas adianta sim, tipo, eles têm alta mais rápida e como isso pode ter influência depois também na formação deles mais para frente, sabe? Então, é importantíssimo, assim. Enfim, eu não tive essa oportunidade, mas estou aqui vivíssima, mas, enfim, o meu desenvolvimento poderia ter sido mais rápido e eu poderia ter menos complicações, porque tive muitas complicações quando bebê, poderia ter tido menos caso tivesse tido essa oportunidade, sabe? Então, foram artigos interessantíssimos foi uma leitura muito interessante, assim. Foi muito legal essa oportunidade de ler esses artigos. Que legal, adorei aquele videozinho que a gente trouxe, né? E aí agora eu lembrei, quando a Sara falou, se tivesse, né, no tempo quando eu era bebê, tudo teria sido diferente. E aí o Thiago, antes, ele diz assim, que a música era muito usada, né? Por que ela parou de ser usada? Estava pensando aqui agora, porque as intervenções que a gente pensa assim, vou fazer uso de música, de uma atividade lúdica, me parece que elas acabam não tendo muito peso, sabe? Que é mais reconhecido aquelas que são super elaboradas com um monte de teste e hu e haha, é uma longa discussão, exatamente. E pensar por que não está mais sendo tão usada, né? E ainda bem que, segundo esse artigo, né, esse último que a gente apresentou, que ela está voltando, né, ela está sendo incentivada novamente, então espero que continue isso, né. Vamos discutir mais um pouco, a Carol levantou a mão. E eu não sei se vocês devem ter visto, porque aparece em tudo que é lugar. Eu já estava com um ranço dessas notícias de a música e o desenvolvimento cognitivo. A música pode acelerar o não sei o que do cérebro. A música pode, sempre relacionada a essas questões neurológicas e os benefícios, né, do que sempre se pensando no que esse sujeito pode vir a ser com a música, contribuir na inteligência dele, né? É sempre relacionado a essa questão assim do intelecto, em que vai contribuir, aí vem as expectativas, né, para mexer com as expectativas das pessoas. Se eu botar meu filho, por exemplo, numa aula de música, olha tudo que ele vai desenvolver e tudo que ele vai poder ser, né, nem que ele não continue na música, porque às vezes isso é o que a pessoa menos quer, é mais os benefícios que isso vai trazer. E aí a gente vê essas notícias bombando em tudo que é lugar, né, tudo que é site, que às vezes pra gente que já leu uma coisa ou outra, tá ok, o que tem de novo aí, né? Que a gente não saiba. A diferença é que tem que vir alguém com o título de especialista, que às vezes nem é da área da coisa, para dizer que olha só o quanto isso é importante, coisa que já se fazia, né, de certa forma, mas a gente precisa de alguém dizendo que para inteligência, para, né, para tu ser alguém, é toda uma questão social, estrutural, né, para tu ser alguém, determinadas coisas podem te ajudar, e não pelo simples fato de ouvir a música, de ter o prazer, né, de ouvir, de relaxar, de a música pelo prazer que ela pode proporcionar, né? Isso fiquei refletindo. Só colocar rapidamente, assim, dessa discussão que eu disse que é longa, né? É que a gente tá, eu não lembro, acho que é na matéria de educação musical até, né, porque a gente teve uma discussão em torno disso, né? Da questão da música, o quanto a música ela já foi, tipo, algo social mesmo, assim, né? Mas, tipo, a música era algo do dia a dia, né? Tu vai pegar comunidades menores ou as sociedades mais antigas, né? A música ela fazia parte do dia a dia, né? E o quanto, né, essa transformação, assim, e passando pelo capitalismo, pela questão do consumismo, o quanto a música se tornou um produto e algo tipo de especialista. Então, não, tu tem que ser, né, a música ela tem que ser produzida no estúdio e tudo mais, né? E eu vou lá mostrar para minha criança o áudio da Galinha Pintadinha, que foi todo produzido, toda coisa, e eu não canto daí, né? Então, teve essa transformação
porque a gente tem que repensar e que tem coisas que vão contra isso, né? Uma, por exemplo, o próprio Vivência Musicais para Bebês e Famílias, né? Conduzido aí pela UERGS, que é um projeto que vai na contramão disso, de, não, vamos a gente aqui cantar e a mãe cantar, o pai cantar junto, né? Para esse bebê. Então, isso é um movimento. E daí outra coisa, só que fica, né? Acho que a Sara tocou nesse ponto e fica, e eu não sei, eu quero ir atrás de ver se tem algum trabalho falando disso, né? Que é o que? Do encontro nosso anterior, né? As autoras de um dos textos, ela larga no final, que até acho que eu comentei, que ela largou assim, tipo, de conclusão para se pensar, né? Da questão do quanto a música, né? Que a gente estava falando lá de na gestação, né? O quanto a música pode ter esse valor que ela tem pela questão dos estímulos uterinos ainda, né? Do ritmo, né? Que o bebê tá lá sempre escutando a pulsação do próprio coração, e daí vem a pulsação, né? Dentro da teoria musical, dentro do ritmo, né? E o quanto a música não pode ser um representante, né? Dos sons uterinos que essa criança recebeu, e por isso que ela tem esse poder de nos acalmar e tudo mais, porque a gente falou, né, que a criança sai para esse mundo, né, que é barulhento, que é diferente, mas daí vem a música que ela tem essa organização que remete, né, que se parece muito com aquela organização que ela tinha antes, e o quanto isso não pode fazer, e quanto o poder disso pode ter, então, no caso de um bebê pré-termo, prematuro, né? Porque então ele nasce antes do suposto tempo ali, mas daí na música ele pode encontrar esse ambiente mais confortável que ele tinha no ambiente uterino, né? É um questionamento que eu coloco, se tem trabalhos a mais, né? Porque esses dois não trabalham nessa perspectiva, né? Fábio, o que tu acha? Eu posso passar o vídeo agora? Isso, acho que sim. Queria já agradecer, né, antecipadamente pela apresentação, acho que foi ótimo, e é muita coisa para a gente falar, né, mas é isso que é importante, assim, essa troca, esse debate, a gente refletir sobre o tema. A Sara aí, né, pela segundo encontro seguido apresentando, sempre muito boa, Sara, que bom essa participação, né, de vocês todos bem envolvidos, né, com as temáticas. E daí eu acho que sim, daí a gente apresenta o vídeo e depois eu pedi para ficarem mais um pouquinho. Tá, para apresentar esse vídeo, eu baixei ele no meu computador, e aí eu vou mexendo umas configurações aqui, e aí vocês não vão me escutar, vocês só vão escutar o vídeo, tá? Aí, Fábio, eu vou pedir para ti para tu me avisar no meu WhatsApp se tu vai estar ouvindo o vídeo daí, tá? Vou lá, então. Então, explicando esse vídeo, eu participei de um congresso que foi feito pela UFMG, se não me engano, que era sobre o Covid, né, e os resultados que já se tinha, assim, em sentido acadêmico do que é, né, do que é favorável, do que não é, e aí uma das apresentadoras apresentou sobre uma música, né, era um concurso de músicas de marchinha para o carnaval, e aí ela e uma colega fizeram sobre mãe na pandemia. Esse foi o assunto da marchinha delas. Eu achei bem interessante para a gente conversar, já que a gente conversou sobre maternidade idealizada e maternidade real, né? Então, o que vai aparecer nessa marchinha é bem relacionado, assim, a uma maternidade mais real, sendo atravessada pelas questões da pandemia, né? Então, eu vou apresentar. Tá, antes de apresentar, eu vou modificar minha configuração, tá? Só um minutinho. Gente, nesse tempo eu só posso botar uma questão para a gente pensar. Eu não sei, é uma ideia assim, ó, porque as apresentações, os 2 dias, assim, foi muito bacana, né? O que foi colocado e tudo mais, e a forma conduzida. Mas a gente está vendo, o tempo está sendo curto, né, para a gente conversar e discutir. E como são 2 textos que geralmente trabalham o mesmo tema, eu tenho uma proposta para a gente pensar junto, assim, ó, de tentar talvez não
correr mais tanto assim, tem que apresentar todos os pontos do texto, mas a gente tentar trazer mais uma parte, assim, sei lá, os questionamentos que surgem, coisas assim, porque senão fica muito assim, eu tenho que seguir todo o texto, botar todos os pontos, e isso toma bastante tempo que vocês poderiam estar trazendo coisas de vocês, assim, de que vocês trazem da experiência de vocês e da leitura que vocês tiveram, né? É só uma ideia para a gente pensar. Eu ia botar, até eu não queria falar agora, porque não queria cortar, mas já que a Adri teve que organizar ali, eu ia botar até no grupo do WhatsApp para nós conversar. Mas para a gente pensar assim, porque senão acaba, às vezes, textos vai ter coisas se repetindo, porque os dois textos trazem a mesma temática, né? Então, acho que a gente pode continuar no WhatsApp lá conversando, mas só para a gente pensar, e talvez fazer um negócio mais assim de questionamentos e não precisar seguir tão ao pé da letra o texto, né? Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. É que eu sou mãe da pandemia. Demitida porque o chefe disse que eu não rendia. É que eu sou mãe da pandemia. Eu trabalho sempre fora com quem deixa minha cria. É que eu sou mãe da pandemia. Quem se importa com a criança, ó Deus salve a economia. É que eu sou mãe da pandemia. Não me chama de guerreira se eu não tenho a opção. Se eu faço, ele não. Depois disso até faria. É que eu sou mãe na pandemia. Aula online pra assistir, eu nem fiz pedagogia. É que eu sou mãe da pandemia. E se trava a internet pra quem sobra teoria. É que eu sou mãe da pandemia. 1, 2, 3 jornadas, esse é meu dia a dia. É que eu sou mãe da pandemia. Planejar, fazer, limpar, saudades da boemia. É que eu sou mãe da pandemia. Não me manda artesanato, culinária em família. Se eu olho um pano de prato, quero fugir pra uma ilha. É que eu sou mãe na pandemia. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero deitar. Tomar a saideira, dormir a noite inteira, cagar sozinha e passar fio dental, fechar os olhos e sonhar com carnaval. Muito bom. Eu já estava super me identifiquei aí. Botem lá no grupo depois desse vídeo, vai ser esse que eu vou compartilhar no Dia das Mães, não tem como. Muito bom, muito bom. Nossa solidariedade às mães da pandemia. Mas eu vou te dizer que nem fazendo pedagogia não tá fácil. A psicologia e a pedagogia também não estão contribuindo muito. Mas, não, assim, eu acho que é até pior ainda, né? Porque a gente sabe algumas a cobrança coisas. é maior ainda, né? A gente dá conta, tipo, né? Olha, eu fiz isso, será que depois eu vou ter que levar para uma terapia ainda, criança? A ignorância às vezes é uma benção. É verdade. Mas então, assim, eu queria, né, agradecer mais uma vez. Ótimo vídeo, depois compartilha conosco, vamos bater palmas, né, da apresentação. Muito boa essa manhã, assim, acho que está sendo bem bacana as discussões, fica uma manhã leve, né, não fica aquela coisa chata de reunião, de estudos, que às vezes não é o que a gente quer, aqui está todo mundo porque quer, então está muito bacana. Daí vamos continuar no grupo, pensando, né, a questão que o Thiago trouxe, que também acho que é importante ver como que vocês, como participantes, e nós também, como que fica mais bacana de apresentar, para não ser uma cobrança também tão grande para ninguém, né, e essa troca que é o que movimenta o grupo, né, essas discussões, essas reflexões. E no próximo encontro, então, a gente vai falar sobre o comportamento dos bebês durante as práticas musicais. Então, também é boa essa sequência, né, estava lá na barriga, agora já nasceu, e agora vamos ver como é que eles se comportam durante as práticas a partir
de alguns textos. Talvez nesse a gente perceba uma dinâmica diferente, porque são 2 textos curtos e de uma leitura bastante fluida, assim, porque não traz tantos termos técnicos de uma determinada área, né, Bárbara? Então, provavelmente, ali as meninas que ficaram de preparar algo, contem conosco, né? A gente vai falando ali, né, Bárbara? Conversando, a gente pode bolar um jeito diferente de apresentar, a gente pode fazer do mesmo jeito, a gente pode pensar em outras coisas, não sei, a gente pode juntas pensar, e os mediadores têm esse papel de ajudar vocês a pensar, tá bom? Galera, assim, ó, eu fiz a colocação, mas longe de querer dizer tá certo ou errado, entende? Que como a gente estava conversando antes até do encontro de hoje, que a gente está fazendo, e fazendo que a gente vai vendo como fica melhor, né? Eu tô aqui colocando, e acho que não é só a minha opinião, é de mais gente que talvez a gente possa fazer de um jeito, porque eu sinto que a galera fica na obrigação, né, de agora eu tenho que fazer uma apresentação. Cara, não precisa, se não precisar, nem faz a apresentação de PowerPoint, né? Traz e a gente vem, conversa e faz aqui, entendeu? Eu acho que tem que ser um pouco mais assim, porque eu não sei, eu tô sentindo que às vezes vem menos de vocês e mais do texto, e acho que aqui o espaço do grupo de estudo é para vir mais de quem tá lendo, né? Das experiências, do que leu, do que pensou enquanto estava lendo, né? Eu acho que ia ser bem rico, assim, se rolasse isso. Isso aí, mas a gente continua lá no grupo e, né, para cada dupla, cada grupo que for apresentar, ver como se sente melhor, só para deixar claro que não é uma imposição, né, que é uma construção mesmo. Tá bem? Então, a gente vai, né, esse vídeo a gente vai disponibilizar no YouTube, então compartilhem com as pessoas conhecidas de vocês, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, né, assim como a Sara falou, e a Sara super novinha, né, quando ela falou, em 1990, imagina quando eu nasci, né? Então, alguém falar sobre isso. Então, assim, como é recente também isso, então é importante que a gente passe até para as amigas nossas, mamães, enfim, né, para a gente poder estar compartilhando esse conhecimento. Isso. Então tá, pessoal. Boa semana, bom restinho de final de semana, boa semana para todos. Até o próximo encontro.